vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula. Hoje, aula de História. Estamos aqui para mais uma aula de História. E na aula de História de hoje, nós vamos falar sobre as invasões holandesas. Isso mesmo, invasões holandesas, nada fora do comum do que acontecia aqui no Brasil há muitos anos atrás, não é? Invasões holandesas. Eu espero que você esteja bem, que já tenha preparado aí o seu cantinho de estudo para que você possa entender tudo o que vai ser falado hoje aqui. Preparados para mais uma aula? Vamos lá. Invasões holandesas. O porquê das invasões holandesas? Que motivos? O que aconteceu? O que rolou, hein? Bom, o Brasil trabalhava ali uma relação amistosa com a Holanda, distribuindo o açúcar que era produzido aqui na Europa. Então, existia aí uma boa relação entre holandeses e portugueses, porque o açúcar em que era produzido aqui no Brasil era distribuído por toda a Europa através das embarcações holandesas. No entanto, acaba acontecendo um fato inusitado. O rei de Portugal, Dom Sebastião, ele acaba falecendo. E ele falece sem deixar aí de forma escrita ou até mesmo oral um sucessor. Então o trono fica vago, não se sabe quem vai assumir o trono para que as relações comerciais possam continuar acontecendo normalmente. Até que quem assume o trono é o rei da Espanha, Dom Manuel I. Ele acaba assumindo o trono português. Isso aconteceu porque ele tinha uma descendência aí com o rei Dom Sebastião, e isso se chama de sucessão hereditária. Então, Dom Sebastião falece, não deixa ninguém ao trono, e o rei da Espanha é quem assume o trono português, né? Isso através da sucessão hereditária. Assim, acontece o que convencionou-se chamar de União Ibérica, onde as coroas portuguesas e espanholas elas acabaram se juntando, tá? União Ibérica é aí que acontece a União Ibérica, a junção das colônias inglesas, das coroas portuguesas e das coroas espanholas. No entanto, essa situação aí vai proporcionar alguns conflitos para o rei Felipe II, tá? Pois seus antigos amigos, antigos aliados, ingleses, franceses e holandeses procuraram invadir o Brasil, agora colônia da Espanha, tá? Felipe II, ele assume o trono português. No entanto, seus antigos aliados, ingleses e entre eles espanhóis, tentam invadir o Brasil, que agora faz parte da Espanha. Holanda e Espanha, ela tinha aí um ranço, tá? Elas tinham um ranço por conta das suas relações anteriores. Então, o fato de o Brasil agora estar atrelado a Felipe II, que consequentemente é da Espanha, deixa a Holanda de orelha em pé. Por quê? Porque elas tinham um ranço aí uma da outra, tá? Elas tinham aí um conflito já. Já havia um conflito entre Espanha e Holanda. E agora o Brasil fazia parte da Espanha, querendo ou não. Então, a Holanda decide invadir sim no Brasil. A primeira tentativa de invasão acontece em 1624, tá? A Holanda, ela invade o Brasil chegando pela Bahia. Em 1624, a Holanda invade o Brasil pela Bahia. Nessa época, o governador era Diogo de Mendonça Furtado. Ele foi preso pelos holandeses que se apoderaram da cidade de Salvador. Então, a primeira invasão acontece em 1624 pela Bahia, prendendo o atual governador, o governador da época, e aí os holandeses conseguem dominar todo Salvador. Um bispo chamado Dom Marcos Teixeira organizou junto os senhores de engenho, trabalhadores, o pessoal ali da região, a resistência aos invasores. Resistir para tentar fazer com que os holandeses peguem o beco, tá? No ano de 1625, Portugal e Espanha se unem e enviam esquadra para expulsar os holandeses. Então acontece aí uma união entre Portugal e Espanha na tentativa de expulsar os holandeses que haviam tomado aí a cidade de Salvador. Em 1630, os holandeses eles invadem novamente, só que agora não mais pela cidade de Salvador, hein?
Desta vez é Pernambuco, pois era a capital que mais produzia açúcar. O objetivo inicial deles era justamente o açúcar, já que existia aí uma relação, querendo ou não, amigável nesse transporte de açúcar. Então, primeira invasão, 1624, segunda invasão, quase 6 anos depois, 1630, não mais em Salvador, Bahia, mas agora Pernambuco, por conta aí da sua produção de açúcar. O governador de Pernambuco, na época, era Matias de Albuquerque. Ele fugiu para o interior do estado e fundou aí o forte chamado de Arraial do Bom Jesus. Era meio que também uma resistência, uma tentativa de resistir aí essa invasão holandesa. Com a ajuda de indígenas, com a ajuda de escravos, ele foi tentando aí resistir aos ataques. Domingo Fernandes Calabar, olha só isso, um homem chamado Domingo Fernandes, ele conhecia muito bem essa região, tá? E ele acaba mudando de lado. Cara, o homem, ele era muda de lado contrário, ele vira a casaca para ajudar os holandeses. E assim, os holandeses eles conseguem vencer mais uma vez em 1630, tá? E é derrotado Matias de Albuquerque, que era o governador da época, ele foi obrigado a fugir para Alagoas. Então, a segunda tentativa, não mais em Salvador, agora em Pernambuco. O governador ele foge, Matias de Albuquerque, forma aí um arraial, um forte, para tentar resistir, fazer com que os holandeses sejam expulsos. Só que aí vem um deles, e que conhecia bem a região, vai para o lado dos holandeses e consegue ajudar aí os holandeses a ganhar essa invasão. E o governador, que estava resistindo, foi obrigado a fugir para Alagoas. Em 1637, a Holanda manda para o Brasil o conde João Maurício de Nassau, que assumiu o governo em Pernambuco. A Holanda manda para o Brasil Maurício de Nassau. A vinda de Maurício de Nassau para o Brasil foi muito interessante. Por quê? Porque o Maurício de Nassau ele começou a investir na população. Ele começou a ajudar a população. Emprestou dinheiro para que se organizasse, liberou o culto de outras religiões, construiu palácios, pontes, canais, trouxe pintores, artistas e cineastas. Ou seja, ele estava investindo aí na cidade. Ele embelezou, ele acabou aí embelezando Recife. E é interessante que a cidade começou a ser chamada, ficar conhecida como Cidade Maurícia, em sua homenagem, em homenagem a Maurício de Nassau, que foi enviado pela Holanda em 1637. Teve alguns pintores aí que se destacaram nessa vinda de Maurício de Nassau para o Brasil, que se chama Franz Post e Albert Eckholt. Eles estavam entre os artistas que Maurício de Nassau trouxe para cá. Eles se destacavam por pintar aí paisagens, a natureza e representar os habitantes, a fauna, a flora do Brasil. Então ele retratava, através das pinturas, a realidade em que aqui eles viam, não é? Em 1640, Portugal ele se liberta do domínio espanhol, já que a gente falou no começo que Dom Sebastião morreu, veio Felipe II e assumiu isso, Felipe II espanhol, tá? Então, em 1640, Portugal se liberta disso e faz aí um tratado de paz com a Holanda. Será que para se redimir, hein? Se liberta da Espanha, faz um tratado de paz com a Holanda para tentar acabar aí com esses conflitos de invasões, porque querendo ou não, isso é desgastante, não é? Então faz esse tratado de paz com a Holanda. Em 1644, o rei da Holanda, ele manda chamar novamente Maurício de Nassau para voltar, né, para ir embora. Maurício de Nassau, esse homem que a gente acabou de falar, que estava ajudando aí a cidade de Recife. Com a partida de Maurício de Nassau, os holandeses que aqui ficaram começaram a exigir que os pernambucanos pagassem as suas dívidas. Será que vem briga de novo por aí? Os holandeses começaram a cobrar os pernambucanos a pagar as dívidas. Então, revoltados, senhores de engenho, começaram aí a lutar para expulsar os holandeses de Pernambuco. Ou seja, briga de novo, né? Maurício de Nassau foi embora. O pessoal começou a cobrar os pernambucanos. Os pernambucanos não gostavam da cobrança, hein? E começaram a tentar expulsar de novo os holandeses. A luta entre os pernambucanos e os holandeses ficou conhecida como Insurreição Pernambucana.
e durou 10 anos. Muitas batalhas ocorreram, até que, finalmente, por último, em 1654, ocorreu uma batalha chamada de Batalha dos Guararapes. E os holandeses eles foram realmente derrotados, tá? Então, na Batalha dos Guararapes foi a batalha em que realmente os holandeses eles foram derrotados. Quando os holandeses eles foram derrotados, eles voltaram aí para o seu local, para a Europa. Eles levaram mudas de cana-de-açúcar para que pudessem plantar nas Antilhas e começar a comercializar. E depois, aí, ao longo da história, vocês vão perceber, ao longo dos anos, quando vocês começarem a estudar a história, que o açúcar das Antilhas foi um forte concorrente para o açúcar brasileiro, tá? Esse açúcar que, quando os holandeses foram derrotados e foram embora, eles levaram essas mudas de açúcar para plantar lá, e esse mesmo açúcar, essas mudas de cana-de-açúcar fizeram com que o açúcar das Antilhas fosse aí um grande concorrente do açúcar brasileiro. É uma história interessante, né, sobre as invasões holandesas. Eu espero que você tenha achado interessante também. Caso não tenha entendido, repita esse vídeo quantas vezes for necessário. E não deixe de fazer as leituras que está no seu livro e de responder às atividades, tá? Continue ligadinho nas aulas, dá o like nesse vídeo, continue se cuidando. Beijão e até mais!